Você está prestes a testemunhar o colapso de um império construído sobre a arrogância. Eu sou Aline Braga, e meu pai, o Dr. Otávio Braga, me ensinou que o mérito só vinha com o sobrenome. Ele tentou me forçar a casar por status. Mas eu cometi o erro, para ele, de me apaixonar por Rafael, o entregador de moto, um homem de pele escura e dignidade inabalável. Quando meu pai tentou comprar o amor dele com 5 milhões de reais, em seguida, usou o poder da Braga Tech para destruí-lo profissionalmente, ele cometeu um erro fatal. Ele subestimou o que acontece quando o amor se une à inteligência. Nesta história de reviravoltas corporativas e romance proibido, descubra como Rafael, o homem da periferia, usou o poder de um algoritmo revolucionário para humilhar o magnata e derrubar um império. Este é o triunfo do mérito sobre o status. Prepare-se para conhecer o casal que mudou o mapa do poder, Aline e Rafael. Capítulo 1. O algoritmo da solidão e a chegada inesperada. A solidão de mármore e vidro. A vida de Aline Braga era uma obra-prima de design moderno e isolamento. Aos 24 anos, ela era herdeira da Braga Tech, um conglomerado que ditava as regras da logística e da inteligência artificial no país. Seu mundo se resumia à sua cobertura no topo de um dos edifícios mais caros de São Paulo, feita de vidro e mármore polido. A beleza era fria. A rotina era um algoritmo, reuniões diárias com seu pai, o Dr. Otávio Braga, um homem cuja expressão era tão fria quanto a tela de um spreadsheet, e eventos sociais onde ela era a peça mais valiosa, destinada a se casar com um CEO de igual calibre. Aline estava sufocada pela perfeição. Sua mente, treinada em análise de dados, ansiava por variáveis, por algo imprevisível e real. Seu maior medo não era o fracasso, mas a certeza absoluta de seu futuro. O desafio da vida real. O ponto de ruptura veio em um almoço com a socialite Marcela. Marcela, entediada, zombou: "Você vive em uma bolha, Aline. Você não interage com a vida real, você a simula através de apps. Aposto que você não duraria uma semana sem seu círculo de luxo." Aline aceitou o desafio como uma experiência de campo. Ela baniu seu motorista, dispensou o chefe pessoal e se comprometeu a usar apenas serviços de entrega por aplicativo e a fazer todas as interações de forma direta. O experimento era para ser uma lição sobre a ineficiência do mundo real para provar o ponto de sua empresa, mas se tornou a busca desesperada por autenticidade. Nos primeiros dias, a experiência foi exatamente o que ela esperava: entregadores apressados, indiferentes e impessoais. Aline se sentia ainda mais sozinha. O ponto fora da curva. Em uma terça-feira chuvosa, ela pediu um item de uma farmácia distante. E ele chegou. Rafael, 26 anos, entregador de moto. Ele era alto, forte, de pele escura e usava um capacete arranhado. Mas o que a atingiu não foi a aparência, foi o tempo. Ele foi pontual, mas quando o pagamento demorou devido a um erro no app, ele não demonstrou a frustração apressada dos outros. Ele esperou com uma dignidade tranquila. Aline, observando da porta de seu apartamento, notou que ele não estava olhando o celular. Ele estava apoiado na parede de mármore, com um caderno de anotações e uma caneta na mão. Curiosidade, o primeiro passo para a paixão, a dominou. Ela começou a manipular os pedidos, pedia café na mesma cafeteria, refeições no mesmo restaurante. Ela estava, inconscientemente, usando seu conhecimento em algoritmos para garantir a entrega de Rafael. O segredo do entregador. Aline percebeu que Rafael usava o tempo de espera, os minutos mortos da jornada para estudar. Não eram apenas anotações, eram diagramas e fórmulas complexas de engenharia de produção e logística. Em um encontro, a curiosidade de Aline superou a etiqueta. "Você está otimizando rotas de entrega?" ela perguntou. Rafael a olhou com uma surpresa genuína, depois sorriu, revelando um brilho de inteligência. "Tentando, senhorita. Mas estou estudando engenharia. Preciso aproveitar cada minuto se quiser tirar minha mãe do aluguel. O tempo de espera é o único que me resta." Ele falou da comunidade onde morava, dos desafios de estudar e trabalhar, mas sem um pingo de autopiedade. Ele era ambicioso, disciplinado e incrivelmente inteligente, com uma compreensão da logística que rivalizava com os próprios sistemas da Braga Tech. Aline estava fascinada. O homem à sua frente não era um entregador de moto, era um gênio subestimado que trabalhava para sobreviver, não por hobby. A sua disciplina era forjada na necessidade, não no tédio. Ele representava o caos digno que ela buscava. O clímax do capítulo é a despedida em uma noite fria. Rafael, ao lhe entregar a sacola, olhou para a vista da cidade atrás dela. "É uma bela vista."
mas a verdadeira vida está lá embaixo. Aline sentiu um arrepio. Ela estava apaixonada. Não por um CEO, mas por um homem de princípios, inteligência e pele escura, que carregava o peso de sua vida em uma mochila de aplicativo. O teste da vida real havia quebrado o algoritmo de sua vida e a jogado em um terreno proibido e perigoso. Capítulo 2. O contraste entre a cobertura e a comunidade. O romance codificado. Aline não podia mais esconder a obsessão por Rafael. Ela parou de fazer pedidos aleatórios e começou a enviar mensagens codificadas através dos pedidos do app. Não eram palavras de amor, mas perguntas sobre logística complexa, fórmulas matemáticas ou sugestões de artigos sobre eficiência de rotas. Rafael respondia com a mesma seriedade e inteligência, disfarçando os flertes em linguagem técnica. Em poucas semanas, a atração se tornou mútua e insustentável no formato digital. Eles precisavam de um encontro real, fora da bolha de vidro do apartamento de Aline. Aline, que só frequentava restaurantes de alta gastronomia, sugeriu o parque mais exclusivo da cidade. Rafael recusou educadamente. Nosso encontro não pode ser no seu mundo, Aline. Se seu motorista, ou qualquer um da sua família, me vir com você, será um problema enorme. Sua segurança social vale mais, ele explicou, pragmático. O primeiro encontro aconteceu na periferia, perto da faculdade de engenharia que Rafael frequentava. Foi um encontro em uma lanchonete simples, com música alta e cheiro de fritura. Para Aline, em seu vestido de seda, o ambiente era um choque sensorial. Mas a realidade de Rafael era um imã. A realidade da comunidade. O romance deles era uma série de contrastes. Eles discutiam a teoria dos algoritmos sobre a mesa de plástico suja da lanchonete. Eles se beijavam em praças escuras, longe dos olhares da elite. Em um ato de confiança e vulnerabilidade, Rafael levou Aline à comunidade do Sol Nascente, onde ele e sua mãe viviam. Aline, que via a comunidade apenas como dados de desigualdade em seus relatórios, ficou paralisada. A casa de Rafael era humilde, mas imaculadamente limpa e cheia de dignidade. Sua mãe, uma mulher forte e gentil, trabalhava como diarista. Ela recebeu Aline com a desconfiança instintiva de quem conhece o perigo da riqueza. Seja bem-vinda, senhorita. Mas espero que saiba que meu filho tem orgulho. E não está à venda, disse a mãe de Rafael, de forma direta e sem rodeios. Aline sentiu a vergonha pela sua própria origem. Pela primeira vez, o abismo social não era um conceito, era o cheiro de mofo na parede, a preocupação nos olhos da mãe de Rafael e o barulho constante da vida que lutava para existir. Aline se despiu de sua arrogância social. Ela não podia ajudar com dinheiro, ela ajudava com o único recurso que Rafael não tinha, tempo. Ela revisava seus trabalhos de faculdade, usava sua mente analítica para otimizar os estudos dele, e o ouvia desabafar sobre o cansaço das entregas. O medo de Rafael. Enquanto Aline via o relacionamento como uma libertação, Rafael via o perigo. Ele amava a inteligência e o fogo de Aline, mas temia a fúria do Dr. Otávio Braga. Você não entende o poder do seu pai, Aline, Rafael alertou uma noite, enquanto voltavam para a cidade. Ele não se importa com quem eu sou. Ele se importa com o que eu represento, um erro no sistema dele. Se ele descobrir, ele não vai me processar, ele vai me apagar. Aline tentou tranquilizá-lo, meu pai só se importa com o dinheiro. Eu sou maior de idade. Ele não pode fazer nada. Rafael discordou, amargamente. Seu pai pode fechar todas as portas para minha carreira. Ele pode usar os algoritmos dele para me bloquear de qualquer emprego. Você pode perder a herança, mas eu perco o meu futuro e o futuro da minha mãe. O clímax do capítulo é a decisão de manter o segredo de forma rigorosa. Eles se despediram com a certeza de que a beleza de seu amor era diretamente proporcional ao perigo que corriam. A mãe de Rafael, preocupada, havia alertado: o amor de vocês vai custar caro. E a conta sempre chega para o mais pobre. Aline retornou à sua cobertura, sentindo o peso do luxo. O mármore de seu apartamento parecia mais frio e a vista da cidade, que antes era solitária, agora era uma ameaça. Seu pai estava lá embaixo, e ele não se importava com as pessoas que ele não podia codificar. O palco estava montado para a inevitável descoberta e a fúria da Braga Tech. Capítulo 3. O risco da descoberta. O padrão anormal de consumo. A rotina de Aline estava se tornando cada vez mais errática, um desvio perigoso para uma herdeira cuja vida era monitorada como um ativo de alto valor. Sua fuga para o mundo de Rafael estava deixando rastros que, para um observador treinado, pareciam um padrão anormal de consumo.
A primeira a notar a mudança foi a senhora Clara Braga, mãe de Aline. Clara não era uma magnata como o Dr. Otávio Braga, mas era guardiã da fachada social e sabia instintivamente quando a reputação familiar estava em risco. Clara notou que Aline havia parado de usar o motorista da família, alegando que estava preferindo o transporte de aplicativo por motivos de eficiência. Ela também notou uma mudança no guarda-roupa de Aline. Os vestidos de grife estavam sendo substituídos por roupas casuais de alto luxo, mas usadas em ambientes que Clara não conseguia identificar. O maior alarme, no entanto, veio das despesas. Os cartões de crédito corporativos de Aline mostravam gastos em locais incomuns, lanchonetes humildes na periferia, pequenas lojas de material de escritório em bairros populares, e até mesmo depósitos bancários em agências fora da rota da elite. A investigação silenciosa da senhora Clara. A senhora Clara era mestre em investigação discreta. Ela não confrontou Aline, em vez disso, usou a própria tecnologia da Braga Tech para monitorar a filha, sob o pretexto de segurança. Clara acessou os registros de geolocalização do celular de Aline. O relatório que ela recebeu era chocante. A maioria dos encontros de Aline ocorria em um raio de 3 a 5 quilômetros da comunidade do Sol Nascente, e muitos terminavam tarde da noite. A cereja do bolo veio quando Clara analisou o histórico de pedidos de Aline. Ela percebeu que as entregas eram sempre feitas por um único prestador de serviços. Através da identificação do login do entregador, ela obteve o nome, Rafael. E, crucialmente, o endereço dele na comunidade. O preconceito de classe e o horror social de Clara explodiram. Um entregador de moto da favela? A herdeira do Império Tech estava se envolvendo com alguém que, para eles, representava o erro e o risco na sociedade. O confronto discreto. Clara decidiu agir antes que a notícia chegasse ao ouvido de Otávio, que reagiria com fúria destrutiva. Clara convocou Aline para um almoço discreto e usou a tática da manipulação emocional. Minha querida, você está agindo de forma imprudente, Clara começou, com uma falsa tristeza. Estou preocupada com sua segurança. Seus gastos são estranhos. E eu vi seu histórico de transporte. Você está se expondo a riscos desnecessários. Aline tentou mentir, mas Clara foi direta e cortante, usando a linguagem da tecnologia para atingi-la. Não minta para mim, Aline. Eu sou sua mãe, mas também sou acionista majoritária. Seus dados mostram um padrão de relacionamento de alto risco com um indivíduo que mora na comunidade do Sol Nascente. Seu nome é Rafael. O choque atingiu Aline. O algoritmo de sua família a havia encontrado. Clara elevou o tom. Você está comprometendo seu futuro, o futuro do seu casamento, pior, o nome da Braga Tech. Esse rapaz é um aventureiro. Ele não te ama, ele está vendo uma oportunidade de vida. Ele é pobre e ele é diferente. Não se misture com a escória que o seu pai tenta manter fora da cidade. É perigoso. O alerta de Rafael. Aline, sentindo o cerco se fechar, correu para avisar Rafael no ateliê improvisado onde ele passava as noites estudando. Minha mãe sabe de você, Rafael. Ela usou os dados da Tech para me rastrear. Meu pai vai descobrir a qualquer momento, ela alertou. Rafael, embora calmo, estava tenso. Eu avisei, Aline. Eles não vão nos ignorar. Eles vão tentar nos quebrar. Seu pai tem o poder de me esmagar. O clímax do capítulo é a decisão de Rafael de lutar pela sua dignidade, apesar do medo. Ele não queria que Aline arriscasse tudo por ele. Seu pai vai usar a minha cor e a minha classe como arma. Ele vai me transformar em um criminoso nos olhos da sua elite. Eu amo você, Aline, mas se ele me atacar, eu vou lutar com a única coisa que tenho, a minha inteligência e a minha verdade. Você tem certeza de que está disposta a perder tudo por isso? Aline o abraçou com a certeza fria de que a guerra havia sido declarada. A próxima vítima seria a reputação de Rafael e a fortuna de Aline. Capítulo 4. A revelação e a fúria de Otávio Braga. O relatório de danos e a frieza do poder. A senhora Clara Braga não era de confrontos diretos, ela preferia a eliminação silenciosa de ameaças. Após confrontar Aline, capítulo 3, ela apresentou o Dr. Otávio Braga com um relatório de danos frio e objetivo. O relatório continha o histórico de geolocalização, as despesas em bairros da periferia e a identificação de Rafael, o entregador de aplicativo. Para Otávio, a crise não era emocional, era um risco de mercado. Sua filha, seu ativo mais valioso, estava se associando a um elemento de instabilidade que ameaçava a reputação e a futura fusão da Braga Tech. Otávio não gritou, ele usou o silêncio glacial do poder absoluto.
Ele convocou Aline para seu escritório na sede da Braga Tech, um templo de vidro e aço onde a lógica era a única divindade. O confronto no altar da tecnologia. Aline chegou ao escritório sentindo a pressão do ar-condicionado e o peso do olhar de seu pai. Otávio não perdeu tempo com sentimentalismos. Ele projetou no telão os dados que Clara havia reunido, o mapa das viagens de Aline, os logs de entrega, por fim, uma foto ampliada de Rafael em seu uniforme de entregador, com o rosto sério. O algoritmo nos mostrou esse erro, Aline, Otávio declarou, apontando para a foto de Rafael. Você está colocando em risco o seu futuro, o futuro desta empresa, e o futuro da sua mãe, por um hobby de caridade. Aline, defendendo seu amor, tentou argumentar com a verdade. Ele não é um hobby, pai. Ele é inteligente, ele é ambicioso e ele está na faculdade de engenharia. Ele tem mais caráter do que qualquer um que você já me apresentou. A fúria do preconceito de classe. O argumento de Aline apenas inflamou o preconceito de Otávio. Ele desceu do seu púlpito de vidro e encarou a filha, sua voz finalmente ganhando força, mas mantendo a frieza. Inteligente? Ambição? Ele é um entregador, Aline. Um serviçal. O lugar dele é na moto, não na nossa mesa de jantar. Ele é pobre, e para nós, isso significa que ele é um oportunista e um parasita. Otávio não atacou apenas a classe de Rafael, ele usou o preconceito racial de forma implícita e covarde. Olhe para ele, Aline. Ele não tem fundação social. Ele representa o caos que esta empresa trabalha para evitar. Ele não pertence a este mundo. Você está disposta a trocar trilhões de reais, o seu nome e o seu futuro, por uma fantasia passageira com alguém que não tem nem mesmo um sobrenome para oferecer. Otávio impôs seu ultimato imediato. Rompimento imediato. Aline deveria encerrar todo e qualquer contato com Rafael. Restauração da ordem. Ela deveria voltar a frequentar os eventos de elite e aceitar a proposta de casamento de seu noivo arranjado. Ameaça direta. Se ela se recusasse, ele a deserdaria imediatamente, cortaria todas as suas contas e a baniria da Braga Tech. A lição cruel do poder. O golpe final de Otávio não foi a ameaça de deserção, mas a promessa de destruição de Rafael. Você pode desafiar a mim, Aline, mas eu vou garantir que esse rapaz pague o preço do seu capricho, Otávio prometeu, com um sorriso cruel. Eu sou o dono de apps e logística. Com um clique, posso garantir que nenhum aplicativo de entrega ou serviço de tecnologia na cidade o contrate novamente. Eu vou fechar todas as portas para a engenharia dele. Eu o farei desaparecer profissionalmente. Você me testa, eu o esmago. Aline saiu do escritório sentindo que havia sido baleada. Ela não temia a pobreza, mas a destruição do sonho de Rafael. A fúria de Otávio era implacável e movida por um ódio que ia além do dinheiro. Era o ódio do poder contra a dignidade. O clímax do capítulo é Aline correndo para o ateliê de Rafael, sabendo que a única forma de salvá-lo era convencê-lo a fugir, antes que a máquina de destruição de seu pai fosse ativada. A guerra não era mais sobre o coração de Aline, era sobre a sobrevivência de Rafael. Capítulo 5. O ultimato financeiro. A convocação secreta. O Dr. Otávio Braga não usou advogados para o seu próximo passo. Ele usou a discrição implacável do poder. Ele enviou um motorista particular ao portão da comunidade do Sol Nascente, com uma mensagem lacrada para Rafael, convidando-o para uma reunião de negócios urgente em um escritório discreto no centro da cidade. A mensagem prometia uma proposta irrecusável. Rafael, embora temesse o magnata, aceitou o encontro. Ele sabia que o confronto era inevitável. Ele vestiu sua única camisa social limpa, deixou sua moto e sua mochila de entrega para trás, e entrou no carro de luxo, sentindo o peso do mármore da Braga Tech se aproximando. O escritório era sombrio e opulento, um contraste chocante com o ateliê improvisado onde Elias, do conto anterior, lutava. Otávio estava sozinho, sentado em uma poltrona de couro, com a expressão de quem negociava uma commodity sem valor. O valor da dívida e o suborno. Otávio não perdeu tempo com apresentações. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa, com um gesto frio, empurrou um extrato bancário. Eu sei sobre sua situação, Rafael. Sei sobre sua faculdade, sua mãe e sua comunidade, Otávio declarou. Seu problema é a falta de capital. Meu problema é a instabilidade que você representa para minha filha. A proposta de Otávio era um suborno meticulosamente calculado para destruir a dignidade de Rafael. A compra do futuro, Otávio ofereceu 5 milhões de reais. O suficiente para Rafael e sua mãe comprarem uma casa em um bairro de classe média, Rafael quitar a faculdade e abrir um pequeno negócio.
A compra da honra. Em troca, Rafael deveria assinar um contrato de confidencialidade, nada, irrevogável e prometer desaparecer da vida de Aline. Ele deveria se mudar para uma cidade distante, sugeriu até um intercâmbio na Europa, pago por Otávio, e nunca mais tentar contato. Você pode amá-la de longe e ainda ser um homem de honra, Rafael, Otávio argumentou, cinicamente. Você pode garantir a segurança de sua mãe sem ter que lutar 10 anos para isso. Não condene Aline à pobreza por causa do seu orgulho. Assine isso e seja o herói da sua família. O dilema moral de Rafael. O dinheiro em si não tentou Rafael, mas a segurança de sua mãe era o ponto fraco. A soma era a liberdade que ele buscava em uma década de trabalho extenuante. Recusar significava ser esmagado pelo Dr. Braga, perdendo sua chance de engenharia, e arriscando o futuro de sua mãe. Rafael sentiu a humilhação corrosiva. O magnata estava tentando comprar a lealdade e a dignidade que ele havia lutado para construir. O senhor está me oferecendo dinheiro para que eu prove ao senhor que eu sou o oportunista que o senhor já acha que eu sou, Rafael respondeu, mantendo a voz firme, apesar do tremor interno. Otávio sorriu, um triunfo frio. Eu estou oferecendo a você a chance de ser inteligente, Rafael. O amor de vocês é lindo em um filme, mas ele é frágil contra o capital. Assine isso e seja prático. A revelação inesperada. Quando Otávio pegou a caneta e a empurrou para Rafael, este tomou uma decisão crucial. Ele não apenas recusaria o dinheiro, mas daria a Otávio uma prévia do seu segredo para demonstrar que ele não estava à venda. Eu não vou assinar isso, Dr. Braga, Rafael declarou, empurrando o contrato de volta. Eu amo Aline e não vou abandoná-la por causa da sua ganância. E o senhor está errado. Eu não sou pobre. Eu sou apenas temporariamente sem capital. Otávio riu, descrente. Sem capital é o eufemismo que os perdedores usam. O que o faz pensar que você não é pobre? Rafael olhou diretamente para o magnata e fez sua declaração: o senhor usou o algoritmo da Braga Tech para me rastrear, doutora Braga. Mas o que o senhor não sabe é que, nos últimos 3 anos, eu não apenas usei o tempo de espera para estudar engenharia. Eu estava desenvolvendo um algoritmo de logística que pode otimizar a distribuição em 40% melhor do que qualquer um dos seus sistemas atuais. Eu valho muito mais do que 5 milhões de reais. Eu só não estou vendendo para o senhor. Otávio Braga paralisou. Sua mente de magnata de tecnologia reconheceu o termo algoritmo e a porcentagem de otimização. Ele viu o fogo da inteligência nos olhos de Rafael. O clímax do capítulo é a saída de Rafael. Ele recusou a caneta, levantou-se e deixou a sala, deixando o magnata em estado de choque. Otávio não havia comprado um oportunista, ele havia despertado um rival poderoso que vinha das sombras. A guerra de classes acabará de se tornar uma guerra corporativa e tecnológica. Capítulo 6. A Batalha da Reputação. O pânico do magnata. A recusa de Rafael e a menção de um algoritmo de otimização de 40% atingiram o Dr. Otávio Braga no seu único ponto de vulnerabilidade, o negócio. Para Otávio, a ameaça não era mais o romance da filha, mas sim a possibilidade de um rival adquirir um software capaz de desestabilizar a Braga Tech. A dignidade e a inteligência de Rafael o transformaram de um aventureiro a um inimigo corporativo. Otávio agiu com a frieza e a velocidade que o fizeram um magnata. Ele não podia processar Rafael por uma ideia, mas podia esmagá-lo profissionalmente. O plano era usar o poder da Braga Tech para bloquear Rafael de toda a economia digital, tornando-o um fantasma no mercado de trabalho e forçando-o a ceder. O bloqueio algorítmico. Usando seus contatos e sua influência nos bastidores do setor de tecnologia e logística, Otávio acionou um bloqueio algorítmico contra Rafael. Aplicativos de entrega. De repente, as contas de Rafael em todos os aplicativos de entrega foram desativadas ou sinalizadas por comportamento atípico. Não havia recurso, nem explicação. Ele não podia mais trabalhar em sua moto. Empregos de nível superior. Quando Rafael tentou se candidatar a estágios ou empregos relacionados à engenharia, usando suas habilidades de otimização, os sistemas de recursos humanos de empresas parceiras da Braga Tech o rejeitavam automaticamente. Seu nome, sutilmente, havia sido colocado em uma lista de risco informal. O estranho silêncio, a mais cruel sabotagem foi no meio acadêmico. A faculdade de Rafael, que recebia grandes doações da Fundação Braga, começou a tratá-lo com frieza. Um orientador, que antes elogiava seu trabalho, subitamente negou-lhe apoio para um projeto de pesquisa crucial, alegando falta de fundos. Rafael viu seu sustento e seu futuro evaporarem em dias. A Braga Tech não usou pistolas,
usou códigos e influência, transformando-o em um pária digital. O desespero na comunidade. Aline, por sua vez, tentou avisar Rafael e alertar a família sobre a crueldade do pai, mas foi ignorada. Sua mãe, Clara, a manteve sob estrita vigilância, enquanto Otávio a ameaçou de internamento se ela tentasse fugir para alertar o marginal. Rafael, sem poder trabalhar, viu a pressão sobre sua mãe aumentar. Ele não podia pagar as contas nem a faculdade. O estresse e a humilhação de ser rejeitado em todos os lugares o levaram ao desespero. Ele era inteligente, mas a máquina do dinheiro era implacável. A linha de crédito de sua moto foi cancelada. O veículo, seu único meio de trabalho, estava prestes a ser apreendido. A lição cruel e o sacrifício. Rafael sentou-se em seu humilde quarto na comunidade, vendo a notificação de apreensão da moto. Ele havia lutado por sua dignidade, mas o sistema havia vencido. A fome e o medo por sua mãe eram mais fortes que seu orgulho. Ele ligou para Aline. Sua voz estava fraca, a voz de um homem derrotado. Ele venceu, Aline. Seu pai venceu. Eu não posso deixar minha mãe na rua por causa de uma luta que eu não posso pagar. Eu não vou aceitar o dinheiro dele, mas eu preciso que você me ajude a sair daqui. Eu não vou mais lutar contra o seu mundo. Eu vou sumir. Aline, ouvindo a voz quebrada de Rafael, sentiu o desespero. Seu pai havia cumprido a ameaça e destruído o homem que ela amava. O clímax do capítulo é a decisão de Aline. Ela sabia que não podia mais contar com a Braga Tech. Ela precisava agir com o pouco que tinha. Ela correu para um cofre pessoal que mantinha em segredo, herança da avó materna, retirando as joias e o dinheiro que havia economizado ao longo dos anos. Não era nem um centésimo da fortuna de seu pai, mas era o capital de guerra. Aline, ignorando as ameaças de seu pai, estava pronta para sacrificar sua segurança e todo o seu futuro para financiar a sobrevivência e a luta de Rafael. A batalha da Braga Tech havia forçado a herdeira a virar a chave. Ela estava escolhendo a dignidade do amor, não o conforto do dinheiro. Capítulo 7. O desespero de Rafael e o sacrifício de Aline. O abismo da derrota. O bloqueio algorítmico orquestrado pelo Dr. Otávio Braga funcionou com precisão cirúrgica. Rafael estava encurralado. Sem a renda das entregas e sem a possibilidade de conseguir um estágio em sua área, a notificação de apreensão de sua moto, sua única ferramenta de trabalho, chegou, seguida pela ameaça de despejo de sua mãe. O desespero não era financeiro, era existencial. O medo de Rafael não era pela pobreza, mas por ver seu futuro e o sacrifício de sua mãe anulados por um único homem poderoso. Pela primeira vez, o orgulho de Rafael vacilou. Ele ligou para Aline, não para pedir ajuda, mas para se despedir. Eu não posso mais lutar, Aline. A voz dele estava rouca, a voz de um homem derrotado. Seu pai venceu. Ele não me comprou, mas me quebrou. Eu vou aceitar um trabalho manual fora da cidade. Preciso sumir para que ele não persiga você. Por favor, volte para sua vida. Não valeu a pena para você perder tudo por causa de um entregador. Aline sentiu o golpe. A máquina de destruição de seu pai estava prestes a separar o casal. Mas a voz de Rafael não era a de um aproveitador. Era a voz de um homem de honra disposto a se sacrificar para libertá-la. O amor dele era real. O ato de lealdade incondicional. Aline sabia que o tempo havia acabado. Seu pai estava vigiando seus cartões e suas contas bancárias, mas ele havia esquecido um pequeno detalhe: a herança da avó materna, guardada em um cofre de segurança que Otávio nunca soubera que existia. Não era uma fortuna, cerca de 300 mil reais, mas era o suficiente para virar o jogo. Aline não hesitou. Ela se infiltrou em seu cofre particular, retirou o dinheiro em espécie e todas as joias sentimentais. Vestindo roupas discretas para não chamar a atenção dos seguranças de seu pai, ela escapou da cobertura em um táxi, fugindo de sua jaula de mármore. Ela encontrou Rafael em um terminal de ônibus, prestes a pegar uma passagem para longe da cidade. Você não vai a lugar nenhum, ela declarou, jogando a bolsa no chão. Dentro, havia o dinheiro, as joias e os documentos de sua própria casa. Rafael ficou chocado. Aline, o que você está fazendo? Você vai perder tudo. Eu te disse que não posso aceitar dinheiro. O investimento na dignidade. Você não vai aceitar caridade, Aline corrigiu, com uma determinação fria. Você vai aceitar uma parceria. Este dinheiro é a minha parte. É tudo que eu tenho que não está sob o controle do meu pai. É o meu investimento em você, no seu sonho e na sua dignidade. Aline pegou a notificação de apreensão da moto e a rasgou. Ela usou o conhecimento que adquiriu no ateliê com Elias,
do conto anterior, e a lógica de seu pai contra ele. Segurança, o ateliê com parte do dinheiro, eles alugaram um pequeno galpão em uma área industrial fora da influência direta da Braga Tech, um local discreto onde Rafael poderia se esconder e trabalhar. Educação, o algoritmo resto do dinheiro seria usado para garantir que ele pudesse abandonar as entregas e se dedicar integralmente a finalizar o desenvolvimento do algoritmo de logística que ele havia mencionado. O sacrifício, Aline, com o pouco que restou, alugou um quarto simples, para manter a fachada da falência, começou a procurar um emprego de nível básico, rompendo completamente com seu estilo de vida anterior. A certeza da escolha. O sacrifício de Aline foi o maior teste do seu amor e da sua lealdade. Ela trocou o luxo, a segurança e a herança pela incerteza e pela luta. Rafael viu a força nela. Ele não a via mais como herdeira, mas como sua parceira de batalha. Ele aceitou o dinheiro como um empréstimo de honra, jurando que o usaria para provar que seu mérito valia mais do que o dinheiro de Otávio Braga. Capítulo 8. O segredo de Rafael é exposto. O refúgio e a força da parceria. O pequeno galpão alugado por Aline e Rafael com o dinheiro da herança de sua avó tornou-se o quartel-general de seu contra-ataque. Para Aline, que estava acostumada ao mármore e ao silêncio da elite, a vida ali era uma labuta constante, mas uma libertação. Ela se dedicou a conseguir empregos simples, como atendente de telemarketing, mantendo o sigilo, para cobrir as despesas básicas, enquanto Rafael trabalhava incessantemente. Rafael estava mais focado do que nunca. A pressão de Arthur Braga havia se tornado a força motriz para a conclusão de seu projeto. Ele não era mais apenas um estudante, era um gênio da logística, e Aline era sua única parceira, fornecendo a disciplina analítica que seu pai tanto valorizava. Aline usava sua mente de herdeira da Tech para testar o software de Rafael. Ela simulava cenários de distribuição complexos, aplicando os princípios de Big Data que aprenderá na faculdade. O algoritmo de Rafael era, de fato, revolucionário. Ele não apenas calculava rotas mais rápidas, mas previa gargalos, otimizava a alocação de entregadores e reduzia o custo operacional em quase 40%, superando o sistema da Braga Tech. O ponto de saturação. O sucesso de Rafael em finalizar o algoritmo coincidiu com um aumento brutal na vigilância de Arthur Braga. O magnata, sentindo-se ameaçado, usou sua influência para fechar as linhas de crédito da mãe de Rafael e espalhar rumores de instabilidade sobre o pequeno trabalho de telemarketing de Aline, forçando-a a mudar de emprego constantemente. Eles sabiam que tinham que agir rápido. O algoritmo estava pronto, mas a ameaça de Arthur de bloquear sua venda era real. Aline usou seus contatos antigos. Ela descobriu que o principal rival da Braga Tech, o conglomerado Fênix Logística, uma empresa que Otávio Braga desprezava profundamente, estava desesperado para adquirir um novo sistema de otimização. O contato secreto. Rafael, vestido com a roupa mais apresentável que possuía, e acompanhado por Aline, disfarçada como sua assistente, marcou uma reunião secreta com a CEO da Fênix Logística, uma executiva conhecida por sua perspicácia e desrespeito pelas velhas guardas corporativas, doutora Vivian Guerra. Na reunião, Rafael apresentou seu software com calma e precisão técnica. A doutora Guerra, impressionada com os resultados, perguntou o que todos perguntavam: se esse software vale bilhões, por que você, um estudante, está vendendo para mim em um escritório alugado e não para a Braga Tech? Foi então que Aline deu o golpe de mestre, expondo o segredo da sua vida e o ódio do pai. A explosão do segredo. Aline tirou um pendrive criptografado e o colocou sobre a mesa. Eu sou Aline Braga, herdeira da Braga Tech. Meu pai, Dr. Otávio Braga, tentou comprar e destruir Rafael por ele ser pobre, negro e meu namorado. Ele bloqueou nosso sustento, tentou nos encurralar na pobreza e ameaçou usar a influência da Braga Tech para queimar este software antes que pudesse competir. A revelação chocou a doutora Guerra, mas não a assustou, a confrontou. A CEO da Fênix viu uma oportunidade de ouro, não apenas um algoritmo revolucionário, mas a chance de humilhar publicamente seu rival, o Dr. Braga, expondo seu preconceito e táticas sujas. Rafael então revelou a parte final do segredo: eu não sou um aventureiro, doutora. Eu sou um engenheiro de logística autodidata que desenvolveu este sistema nos intervalos de entrega. Eu não o vendi para a Braga Tech porque eu valorizo a dignidade mais do que o dinheiro de Otávio Braga. Eu estou vendendo para a senhora porque quero que o meu trabalho, e o meu mérito, derrote a fortuna dele. O clímax do capítulo é o acordo fechado. A doutora Guerra aceitou a proposta de Rafael e Aline,
uma fatia maciça do valor da venda do algoritmo e uma posição de liderança no setor de logística da Fênix. A caneta que Rafael segurou sobre o contrato não era apenas a de um engenheiro, era a arma de um novo milionário forjado pela dignidade. O segredo foi revelado, e a batalha final da lógica contra a ganância estava prestes a começar. Capítulo 9 – O contra-ataque da lógica. O pânico na Braga Tech. A venda do algoritmo revolucionário para a Fênix Logística, a maior rival da Braga Tech, atingiu o Dr. Otávio Braga com a força de um terremoto financeiro. O pânico se instalou na diretoria. O sistema de Rafael, que prometia otimizar a logística em 40%, ameaçava tornar obsoleto o próprio produto principal da Braga Tech. A humilhação foi ampliada pela revelação pública. A doutora Vivian Guerra, CEO da Fênix, não perdeu tempo. Em uma coletiva de imprensa, ela anunciou a nova aquisição, astutamente, mencionou o criador, um jovem gênio da engenharia, criado na periferia, cujo talento foi desprezado e atacado pela velha guarda corporativa. Otávio não estava apenas perdendo dinheiro, ele estava sendo publicamente exposto como o tirano preconceituoso que tentou esmagar o mérito de um homem negro e pobre. A estratégia do contra-ataque. Aline e Rafael não queriam apenas o sucesso, queriam a justiça. Eles sabiam que a única forma de encerrar a guerra era destruir a crença de Otávio de que ele podia controlar o mundo com o dinheiro. A estratégia deles era de lógica implacável, usar a própria tecnologia de Rafael para humilhar Otávio. No dia do lançamento oficial do novo software da Fênix, Aline, usando seus conhecimentos internos da Braga Tech, garantiu que a equipe de Rafael pudesse monitorar a performance do antigo sistema de seu pai. O contra-ataque da lógica foi sincronizado. A exposição da ineficiência, Rafael e a Fênix divulgaram um relatório de performance em tempo real, mostrando a ineficiência do sistema da Braga Tech em comparação com o novo algoritmo. Os clientes da Braga Tech viram, em dados frios e irrefutáveis, o quanto estavam perdendo. O colapso da reputação. Aline usou suas conexões antigas na mídia para garantir que a história pessoal fosse ligada ao fracasso corporativo. Os jornais e redes sociais ligavam a arrogância de Otávio em rejeitar um gênio da periferia à queda de desempenho da empresa. Em menos de 48 horas, a Braga Tech perdeu contratos multimilionários. Acionistas começaram a questionar a liderança de Otávio, e as ações da empresa sofreram uma queda violenta. O confronto final, sem palavras. O clímax do capítulo é o confronto final entre pai e filha, mas sem a gritaria e o drama do passado. Otávio convocou Aline à sua cobertura. Ele não estava mais furioso, estava destruído pela lógica e pela vergonha. Aline entrou, não como a filha submissa, mas como uma milionária recém-sucedida e uma inimiga corporativa. Ela vestia roupas de poder, escolhidas não por grife, mas por estilo, e sua postura era inabalável. Otávio, sentado em seu mármore frio, não conseguiu olhar a filha nos olhos. Ele não pediu perdão, mas tentou uma última barganha. Você me humilhou, Aline. Você destruiu meu trabalho. Mas eu sou seu pai. Podemos resolver isso. Volte para casa. Traga o algoritmo de volta e eu o farei diretor. Aline olhou para o mapa da cidade na parede, onde antes via solidão, e agora via liberdade. O senhor está errado, pai. Aline respondeu, com a voz baixa e firme. Eu não destruí seu trabalho. O senhor o destruiu com seu preconceito. Sua arrogância em acreditar que o mérito só vem do mármore impediu que o senhor visse o futuro. Eu não volto. E o algoritmo é de Rafael. E ele não está à venda para o senhor. Aline deixou a cobertura, e dessa vez, Otávio não tentou impedi-la. Ele havia perdido a filha, o controle e o poder para um entregador de moto e sua própria herdeira. O código do amor e da dignidade havia finalmente quebrado o código da ganância. Capítulo 10 – O triunfo do amor e a nova riqueza. A riqueza da autonomia. A humilhação corporativa do Dr. Otávio Braga, capítulo 9, encerrou a guerra. A Braga Tech iniciou um lento declínio, forçando Otávio a se afastar da gestão diária. A consequência foi a liberdade para Aline e Rafael. A venda do algoritmo para a Fênix Logística transformou Rafael e Aline em milionários por mérito próprio. Rafael não era mais apenas um entregador de moto. Ele era um executivo de tecnologia altamente valorizado e uma figura pública que simbolizava o triunfo do talento sobre o preconceito. O primeiro ato de Rafael foi garantir a segurança de sua mãe. Ele comprou uma casa segura e confortável para ela, garantindo que ela jamais voltasse a depender do trabalho braçal. A mãe de Rafael, orgulhosa, via o sucesso do filho como a validação de anos de luta. Aline,
por sua vez, usou sua parte do capital para reverter a maldição de sua própria riqueza. Ela investiu em startups de logística em comunidades carentes, garantindo que jovens talentos como Rafael tivessem a oportunidade que seu pai negou. A herdeira da Tech se tornou a investidora de inclusão Tech. O casamento da nova ordem. O casamento de Aline e Rafael não foi um evento social, foi uma celebração de dignidade e amor. Eles não se casaram na frieza do mármore da mansão Braga, mas no grande pátio da comunidade Sol Nascente, o berço da verdade de Rafael. A mãe de Rafael era a anfitriã principal, radiante de orgulho. Entre os convidados, estavam os líderes comunitários, os amigos de faculdade de Rafael e os novos sócios da Fênix Logística. Aline usava um vestido simples, mas elegante, e joias modestas. Rafael, em seu terno sob medida, tinha o sorriso de um homem que havia conquistado seu lugar no mundo. Em um ato simbólico, o único membro da família Braga a comparecer foi a senhora Clara, a mãe de Aline. Ela não estava ali por aprovação, mas por derrota e reconhecimento silencioso. Ela viu que a felicidade e a riqueza de Aline eram genuínas. Ela pediu perdão à filha, não por causa do dinheiro, mas por ter falhado em protegê-la do preconceito do pai. Aline aceitou o perdão, mas manteve a distância saudável. A lição do algoritmo. O Dr. Otávio Braga não compareceu. Em vez disso, ele enviou um envelope lacrado. Dentro, não havia dinheiro, mas uma carta escrita à mão e uma análise de dados. A carta continha uma admissão fria de derrota. Otávio reconhecia que seu algoritmo estava errado. Ele havia falhado em contabilizar a variável humana, a dignidade de Rafael e o amor incondicional de Aline. Ele havia perdido milhões porque valorizou o preconceito mais do que a lógica. O triunfo final de Aline e Rafael não foi a riqueza, mas a prova de que o caráter e a inteligência sempre superam o status. Eles construíram um novo império, não sobre a herança tóxica, mas sobre o mérito de Rafael e o sacrifício de Aline. O clímax da saga é o brinde final. Rafael e Aline levantam suas taças, olhando para a comunidade. Nós não vencemos apenas a loteria, nós vencemos o sistema, declarou Rafael, com os olhos fixos em Aline. Nós provamos, finalizou Aline, com um sorriso de poder e serenidade, que o amor e o mérito são a única riqueza que realmente importa. Eles viveram, não como herdeiros de um sistema falido, mas como os fundadores de uma nova ordem, onde o algoritmo de sua felicidade era codificado por amor e respeito. Epílogo, o Império da Dignidade. 5 anos haviam se passado desde o casamento no Sol Nascente. A promessa de Rafael se concretizou em uma escala que o Dr. Otávio Braga jamais poderia ter imaginado. A fortuna conquistada com a venda do algoritmo não foi usada para ostentação. Em vez disso, Aline e Rafael fundaram a Meritech, uma holding de tecnologia e logística baseada em 3 princípios: eficiência, inclusão e mérito. O logotipo da empresa não era um chip ou um gráfico de barras, mas um traçado de rotas otimizadas sobre o mapa da periferia. O novo centro do poder. Rafael, o ex-entregador de moto, era agora o CEO da Meritech. Sua inteligência e sua história de vida o tornaram um ícone de empreendedorismo. Ele não apenas geria a empresa, mas aprimorava continuamente o algoritmo, superando a Fênix Logística e engolindo lentamente a participação de mercado da Braga Tech. Aline era a CO, Chief Operating Officer. Sua função era garantir que a Meritech mantivesse sua alma. Ela supervisionava a política de inclusão, garantindo que jovens talentos das comunidades tivessem acesso à educação e aos cargos de tecnologia, uma porta que seu pai havia tentado fechar para Rafael. O casal morava em uma casa elegante, mas discreta, não nos bairros de mármore, mas em uma área central que equilibrava acesso e comunidade. O luxo de suas vidas não vinha da ostentação, mas da liberdade de escolha e do impacto que causavam. O golpe de mestre, o retorno ao mármore. O clímax da vitória do mérito sobre o status ocorreu quando a Meritech, de Rafael e Aline, adquiriu a sede corporativa da Braga Tech. A empresa de Otávio, enfraquecida pela ineficiência e pelo escândalo, foi forçada a vender seus ativos mais valiosos para cobrir dívidas. O prédio de vidro e mármore, o mesmo onde Otávio humilhara Rafael, tornou-se a sede da Meritech. Na cerimônia de inauguração, Rafael e Aline subiram ao púlpito de vidro. O Dr. Otávio Braga, agora um acionista minoritário, estava sentado na primeira fila, forçado a testemunhar o triunfo do homem que ele havia chamado de serviçal. Rafael não usou o momento para vingança. Ele usou a lógica. Este prédio, Rafael começou, com a dignidade que o caracterizava, foi construído com a crença de que o sucesso só vem de um lugar.
Hoje, a Meritech prova que a verdadeira riqueza não vem da herança, mas do mérito e do trabalho duro. Nosso algoritmo é melhor porque ele foi criado por alguém que conhece as rotas reais, as ruas e as dificuldades. A vitória incontestável. Aline se virou para o pai, com um olhar de paz, não de ódio. Ela havia vencido. Meu pai tentou me ensinar que a lealdade é comprada e o talento é exclusivo. Rafael me ensinou que a dignidade é inegociável e o talento está em todo lugar, esperando apenas uma chance, Aline declarou. O casal olhou para a vista da cidade, a mesma vista que Aline observava sozinha em sua juventude. Agora, ao seu lado, estava o homem que ela escolheu, o homem que ela salvou e que a salvou. Eles eram mais ricos e infinitamente mais poderosos do que a Braga Tech jamais havia sido, porque a base de seu império era a verdade. A história de Aline e Rafael se tornou uma lenda corporativa e social. O conto de como o amor, o mérito e um algoritmo de engenharia desmantelaram o preconceito e o poder de uma elite falida. O status havia sido derrotado. O triunfo final de Aline e Rafael não foi a riqueza, que eles conquistaram por mérito. Foi a prova de que a verdadeira inteligência não se esconde atrás de sobrenomes caros. Eles não só sobreviveram à guerra de classes, eles a venceram ao mudar as regras do jogo. A Meritech é o legado da dignidade de Rafael e da coragem de Aline. Eles nos mostram que a verdadeira liberdade é a de amar quem você quiser e de construir seu próprio sucesso, independentemente de onde você venha. Aline e Rafael provaram que o algoritmo da felicidade é simples: mérito mais lealdade igual poder. Qual foi o momento mais inspirador dessa jornada? Foi a recusa de Rafael ao suborno, ou a coragem de Aline ao investir tudo no sonho dele? Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o talento pode sempre vencer o status? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias onde a dignidade sempre triunfa. Até a próxima!